Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Enquanto o Senhor está nos corrigindo, é porque tem conserto para nós, né? No dia que Ele parar de corrigir, é porque Ele nos entregou a nós mesmos, né? Eu aceito e recebo a correção no nome de Jesus. Lucas capítulo 10, nós vamos ver do versículo 38 ao 42. É um texto muito conhecido e algumas irmãs já ministraram aqui. Eu acho que a última pessoa que ministrou aqui foi a irmã Claudiane esses dias, mas o Senhor mandou que eu trouxesse essa reflexão para nós nessa noite e nós estamos aqui para cumprir a ordem do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Caminhando Jesus e os discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Você vai sentar e você vai deixar a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, porque nós vamos conversar ainda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos falando aqui sobre Marta e Maria. Eram duas irmãs de Lázaro. Lázaro é aquele homem que morreu, amigo de Jesus, e que ficou sepultado por 4 dias, e no 4º dia o Senhor Jesus o ressuscitou. Lembra? Então ele tinha essas duas irmãs, Marta e Maria. Todos aqui já ouviram falar essa história. E nós ouvimos da seguinte forma: Marta era uma mulher apressada, agitada na correria do dia a dia, e Maria era aquela que se prostrou diante de Jesus e ouvia o que Jesus estava ministrando. E aí nós temos o entendimento de que Maria, ela prestava bastante atenção e ela era uma serva do Senhor Jesus. E Marta não. Marta era como se fosse a rebelde, a agitada, aquela que não estava dando atenção ao Senhor Jesus. Mas será que Marta realmente era essa pessoa pela qual muitas vezes nós julgamos o perfil dela? Então, nos últimos dias, Deus tem falado comigo nas últimas ministrações que nós precisamos ver a vida das pessoas que são referências para nós na Bíblia, tanto no positivo quanto no negativo. E nessa noite nós vamos refletir sobre o perfil comportamental, sobre o caráter de Marta. Nós vamos deixar Maria e Lázaro de lado e nós vamos conversar sobre Marta essa noite. Então, será que Marta era só isso mesmo? A primeira coisa que eu quero dizer para mim e para você é o seguinte: uma atitude isolada não define o caráter de uma pessoa. Não é porque naquele momento Marta teve aquela atitude que ela era uma pessoa que não cria no Senhor. Não é porque ela teve aquele comportamento que ela era uma pessoa que não confiava ou que não tinha conhecimento sobre a palavra do Senhor, ou que não acreditava que o Senhor Jesus era o Messias. E muitas vezes nós julgamos a pessoa talvez por um único comportamento. É por isso que quando nós falamos da justiça brasileira, humana, nós temos um julgamento, 2 julgamentos, 3 julgamentos, e aí nós precisamos de testemunhas, nós precisamos de prova, porque nós não podemos acusar e condenar uma pessoa por um simples ato. E nós, os cristãos, às vezes nós temos a mania de julgar a pessoa apenas por uma atitude. A pessoa faz uma coisa e a gente já julga o caráter dela por aquela atitude. E nós não podemos fazer isso. Nós temos pontos de vista, mas julgar essa pessoa por um simples ato nós não podemos.
Agora, nós podemos chegar à conclusão do perfil dessa pessoa a partir do momento em que ela tenha várias atitudes que vão contra princípios bíblicos ou quando ela repete aquele erro sucessivas vezes. Aí sim, né? Mesmo assim, nós não julgamos e nem condenamos. O Senhor Jesus, ele faz isso. Então, jamais nós podemos condenar uma pessoa ou julgar o caráter dela por causa de uma atitude. Então, esse primeiro ensinamento nós precisamos pegar para nós, para a nossa vida. Porque nós não sabemos o que aconteceu para que aquela pessoa agisse daquela forma em um determinado momento. O Senhor é quem sonda corações. Então, Ele tem essa autoridade. Nós não temos. Amém? Aí você olha para mim e fala, pastor, então quer dizer que você está defendendo o comportamento de Marta? Quando ela vai questionar por que Maria não está ajudando? De forma alguma, ela está errada. Porque ela quer tirar Maria do momento de comunhão com o Senhor Jesus. Então, o comportamento dela não foi correto. O que nós entendemos aqui é que essa atitude não pode definir o caráter ou a personalidade dela. Sabe por quê? E aí, quando nós vamos lendo a Bíblia, nesse trecho que eu li aqui e em outros, a Bíblia diz para nós que Marta, ela recebeu Jesus. Olha, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Veja que ela era acolhedora. Veja que ela era receptiva. Veja que ela era anfitriã e queria receber bem o mestre na sua casa. Então nós conseguimos ver virtudes nessa mulher. Nós conseguimos olhar para ela. Quem de nós recebemos pessoas dentro das nossas casas, né? Ela estava recebendo o mestre. Também entendemos que Marta, ela era uma pessoa organizada. Porque quando ela chama Maria, ela está ocupada com seus afazeres. Então, ela é uma mulher organizada. E nós sabemos que a Bíblia diz para nós o quê? Que Deus, ele não habita onde? Na desordem. Porque bagunça e sujeira, quem gosta é Satanás. Deus não. Deus gosta de coisa organizada e limpa. Marta era uma mulher organizada, porque ela estava preocupada com os afazeres. Então, por que Jesus repreendeu ela? Que é isso, pastora? Jesus repreendeu Marta? Repreendeu e ele deu um não para ela. Porque ele diz para ela, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. A presença dele. Então ele repreende ela. E ele diz não para ela. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ele quis dizer para ela, você está chamando, mas ela não vai. Eu não vou liberar. Porque nesse momento ela está na minha presença. Então por que o Senhor repreendeu Marta, sendo que ela o recebeu em casa, sendo que ela era organizada, sendo que ela cumpria princípios? Por que ele repreendeu? Ele repreendeu porque naquele momento a prioridade era ele e não os afazeres. O que nós precisamos aprender é isso. Nós temos que organizar a nossa casa, nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas funções, mas nós não podemos colocar isso como prioridade no momento que nós estamos com Cristo. E nós fazemos isso. Quantos de nós estamos aqui dentro da igreja, no momento em que a prioridade seria Cristo, seria abrir o entendimento e o coração para Cristo, e nós estamos pensando naquilo que nós deixamos em casa. Então é nesse momento que o Senhor nos repreende. Queridos, voltem a sua atenção a mim. Queridos, eu estou aqui, é o Senhor Jesus falando conosco. Era Jesus dizendo para Marta, Marta, agora não. Marta, agora eu estou ensinando. Depois que eu terminar, aí você termina os seus afazeres. Mas a gente é muito bom de desculpa, né? Quantos de nós estamos aqui como Marta, distraídos, sobrecarregados com coisas que nós mesmos pegamos, que nos impede de ouvir a voz de Cristo? Quantos de nós estamos aqui agitados, cheios de serviços, afazeres, excessos de atividades ou entretenimento que nos impede de ouvir a voz de Cristo? Quantos? Quantos, né? Eu acho, igreja, e eu acredito que você vai concordar comigo, que é um absurdo um dia ter 24 horas e a gente dizer que a gente não tem 20 minutos para ouvir Jesus.
A gente dizer que a gente não tem 20 minutos para ouvir aquele que é dono da vida. Aquele que é dono do ar que eu e você respiramos. Aquele que me dá e te dá tudo que temos. Aquele que proporciona tantas coisas nas nossas vidas. E nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para o trabalho. Nós temos tempo para o lazer. Nós temos tempo para passear. Se você dizer que você precisa comprar uma roupa, você arruma um tempo para ir lá comprar essa roupa. Tem coisa mais demorada do que comprar uma roupa? Mas para Jesus nós não temos tempo. É um absurdo, mas é uma verdade. O dono da vida não tem 20 minutos, às vezes, dos nossos dias. E aí eu escuto pessoas dizendo assim, ó, eu não li a Bíblia hoje porque eu não tive tempo. Foi uma correria. Não, você não leu a Bíblia porque a sua prioridade não foi ouvir a voz de Cristo. Eu não orei hoje, eu não falei com Deus porque eu não tive tempo. Tanta coisa para mim fazer, eu não consegui orar. Não, você não orou, não foi porque você não teve tempo. Você não orou porque a sua prioridade não foi falar com Cristo. Pastora, eu não fui à igreja porque eu não tive tempo. Não, você não foi à igreja, não é porque você não teve tempo. Você não foi à igreja porque você tinha outras prioridades. Essa é a verdade. Porque você pode mandar uma mensagem no meu celular e dizer para mim, pastor, hoje eu não vou ao culto, tá? Eu vou ter que ir no supermercado, eu vou ter que resolver isso, eu vou ter que resolver aquilo, e para mim está tudo bem. Só que Jesus sabe que você colocou ele em segundo plano e que a sua prioridade foram outras coisas que você tinha que resolver. E aí quando Jesus nos coloca de lado e não resolve aquilo que nós queremos como prioridade, aí a gente ora e fala assim, será que o Senhor não ouve as minhas orações? Será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Mas eu estou orando tanto, eu estou buscando tanto, eu fiz propósito, eu fiz campanha, mas o Senhor não me respondeu. E se Ele tiver te colocado de lado, assim como você faz com Ele, elegendo outras prioridades? E se Ele tiver falado assim, não, hoje eu não vou atender a necessidade dessa filha, eu vou atender daquela ali, ó, que me elegeu como prioridade na vida dela. E aí nós somos forçados a ver Deus agindo na vida de pessoas do nosso lado e não age na nossa. E nós falamos, mas por que que irmã fulana tem, irmão fulano consegue, por que que não dá certo para mim? Talvez porque ela colocou o Senhor como prioridade, você ainda não fez isso. Talvez o Senhor Jesus só está esperando você deixar tudo que você está fazendo para ouvir a voz dele nesse dia. Talvez o Espírito Santo de Deus hoje, obrigada Daniel, está dizendo para mim e para você, me coloca como prioridade. Os seus primeiros 20 minutos do dia, consagre a mim, para você ver o que eu faço na sua vida. Gente, 20 minutos com Deus por dia. Vocês não sabem a diferença que faz na vida do ser humano. O seu dia é outro. Experimenta abrir os olhos e antes de pôr a mão no seu celular, você coloca a mão na Bíblia, você lê um versículo bíblico, fala com o Senhor e diz para Ele, Deus, eu entrego ao Senhor o meu dia. Deus, bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Que o Senhor seja comigo hoje nos detalhes. Experimenta fazer para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. E depois você testemunha, testifica o poder e o mover de Deus sobre a sua vida. Eu ouço, irmãos, isso direto. E eu fico pensando, mas que desculpa esfarrapada. Um dia de 24 horas. Um culto, 2 cultos na semana de 1h30. É para confrontar mesmo, igreja. Jesus, Ele quer a nossa atenção por inteiro. Eu tenho certeza que você já sentou diante da televisão e assistiu um filme de 2 horas. Ficou lá, assistindo televisão 2 horas. Por que você não pode assistir uma ministração 2 horas? Aleluia, Jesus. Deus é lindo, né? Ele fala mesmo, igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Judas,
trocou Jesus por 30 moedas de prata. Marta, nesse contexto, trocou Jesus por serviços domésticos. E você, está trocando Jesus pelo quê? Por uma série na Netflix? Por um jogo de futebol? Por um joguinho no celular? Por um filme? Por um supermercado? Está trocando Jesus por quê? Isso é você e Deus. Está trocando Jesus para ficar em casa com as pernas para cima, mexendo no celular? Está trocando o seu momento com Jesus para ficar lá nas redes sociais, passando os dedos assim nos rios e rindo e poluindo a sua mente e diminuindo o seu QI e retardando a parte cognitiva que o Senhor te deu? Está trocando Jesus pelo quê? O Senhor Jesus falou para mim, pergunta para minha igreja, porque eu já sei a resposta de cada um. Eu não sei não, igreja, mas o Senhor disse que sabe, né? E aí sabe o que ele me disse? Eu falei, Senhor, eu já falei isso. Ele falou, fala de novo. Se aqui você não tem tempo para ele, vai fazer o que lá no céu? Porque lá é adorar 24 horas. Aqui a gente não consegue dar 20 minutos por dia. Vai fazer o que lá? Fica aqui mesmo. Né? Porque daí não precisa, pode continuar do jeito que está. Jesus falando comigo, confrontando. Jesus falando, é para levar para a igreja, porque eu quero salvar vidas ali dentro, porque eu quero confrontar, porque eu quero falar com os meus filhos o que eu quero com ele. O Senhor corrige quem ele ama. Se o Senhor trouxe essa palavra, é porque ele sabe que nós precisamos dela. Ele quer a sua atenção, porque ele quer mudar a sua história, e nós sabemos disso. Foi por isso que ele colocou essa palavra usando Marta, sabe por quê? Porque Marta tinha conhecimento, Marta tinha sabedoria, Marta acreditava no Senhor Jesus Cristo. Marta, ela tinha fé, igual todos os crentes. Eu tenho fé em Jesus, eu confesso o Senhor, mas eu não estou tendo tempo para ele. Cansativo demais escutar Jesus. Jesus estava sentado, aliás, Maria estava aos pés de Jesus ali, e Jesus ensinando, e estava cansativo demais. Eu tenho tanta coisa para fazer, vou ficar parado escutando uma ministração. O pastor começa a orar aqui, fica meia hora orando aqui na frente, vai fazer o que lá no céu se tiver que orar o dia inteiro? Quando o problema é seu, pode orar o dia inteiro. Quando o problema é dos outros, não precisa de oração. É desse jeito. Quando a gente está passando por luta, vamos orar meia hora? Vamos. Vamos orar 2 horas? Vamos. É a irmã fulana que está com a luta. Vamos orar por ela? Hoje eu não posso, estou cansada. Porque o problema não é seu. Porque se fosse, eu orava. Mas nós precisamos de quê? Unidade. Queridos, nós precisamos, sabe de quê? Equilíbrio em tudo. E aí eu pedi uma confirmação de Deus, porque quando a gente vai trazer a palavra, a gente sempre pede uma confirmação de Deus. Vocês vão escutar isso aqui. Todo pregador vai falar assim, ai Senhor, me dá uma confirmação. Sabe por quê? Porque a gente é inseguro, porque a gente sabe que a gente não é capaz. Se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre nós, nós não damos conta de ministrar nada. A gente fala é aquilo que Ele manda. É Ele que usa, porque Ele sabe a necessidade do povo dele. E eu falei, Senhor, eu quero uma confirmação. E a irmã Jéssica veio e falou que a gente precisa ter frutos do Espírito, né? E aí eu escrevi, precisamos ter equilíbrio em tudo. Quando nós falamos em equilíbrio, nós estamos falando em temperança. E temperança é o quê? Domínio próprio, controle. Então nós precisamos disso para servir ao Senhor. Queridos, não deixa ansiedade, preocupação, distração te afastar do tempo precioso da companhia de Jesus Cristo. E mais ainda, não afaste pessoas da presença de Jesus por causa da sua aceleração. Porque a Marta estava acelerada. Mas Maria estava tranquila ouvindo Jesus. Mas Marta queria tirar Maria da presença de Jesus para acompanhar ela. Entendeu? Além dela não estar na presença, ela ainda queria tirar quem estava. Olha isso. Tanto que a palavra de Deus é rica.
Ela não estava na presença porque ela queria se ocupar com as distrações que ela tinha e ela queria tirar quem estava perto. E se ela tira Maria da presença, Jesus era descartado. Não precisava de Jesus, porque nós temos mais o que fazer do que ouvir Jesus. A gente tem que pensar dessa forma. Não saia da presença. E não tire ninguém da presença para acompanhar a sua agitação. Eleja Jesus como prioridade. Só que nós não vamos jogar pedra na Marta aqui, não. Nós estamos refletindo sobre ela, nós estamos aprendendo com ela. Por que nós estamos aprendendo com ela? Olha, nós não vamos jogar pedra não, porque ela era inteligente. A Bíblia diz o seguinte, ela falou com Jesus. Quando nós vamos lá, no versículo 40, no finalzinho, ela fala assim, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. Ela foi falar com quem pode resolver. Ela é inteligente. Ela não saiu falando para a irmã. Ela podia ter chegado e falado assim, ô Maria, levanta e vem me ajudar. Ela sabia que não ia resolver. Então, o que ela fez? Ela falou com quem resolve. Ela é inteligente. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que ele resolvia. Então, Jesus, o senhor não está vendo? O senhor não pode resolver? Porque o problema ali não era Jesus. O problema ali era a Maria, que estava ouvindo Jesus falar. Era só tirar Maria. Mas se ela falasse com Maria, Maria não ia sair. Não ia resolver. Então, seja inteligente. Fale com quem resolve. Não sai por aí contando para a irmã, falando com a irmã, não. Fala com quem resolve. Jesus resolve. Fala com ele. Mesmo que a resposta dele seja um não. Porque ele deu não para Marta. Ele falou, não, Marta. A parte que Maria escolheu não lhe será tirada. Ela não vai com você. Ela vai ficar aqui ouvindo, porque ela escolheu a melhor parte. Fale com o Senhor Jesus. Mesmo que a resposta dele seja um não. Nós precisamos aprender isso. Fala direto com ele. Outra coisa, quando nós olhamos para Marta, nós vemos que ela era conhecedora. Ela só estava no momento de fraqueza. Falando conosco. Nós sabemos quem é Cristo. Mas no momento de fraqueza, nós deixamos de estar com ele para estar o quê? Nas outras funções, nas outras obrigações, nos outros momentos. Ela só estava no momento de descontrole. Mas ela tinha fé e confiança. Lembra que eu falei que a gente gosta de arrumar desculpa? Ela estava fraca. Aí a gente coloca assim, por exemplo, ela sendo mulher, vamos usar umas desculpas aqui para ela no dia? Talvez ela estava na TPM, por isso que ela agiu daquela forma. Porque crente usa desculpa. Estava na TPM, por isso que... Talvez ela estava com algum problema pessoal. Por que você não foi? Por que você não orou? Por que você não falou com Jesus? Eu estava com um problema pessoal. Por isso que eu agi daquela forma. Talvez ela tivesse com inveja de Maria. Talvez ela quisesse estar sentada ali ouvindo Jesus. Mas ao invés dela se render e sentar e ouvir junto, não, ela queria tirar a outra. Às vezes é mais fácil a gente tirar a pessoa do que a gente chegar e sentar junto para ouvir. Às vezes é mais fácil atrapalhar a vida dos outros do que contribuir, né? Ela poderia estar querendo estar no lugar da irmã. Talvez se a irmã levantasse e fosse fazer o serviço, ela viria e sentaria. Talvez ela tivesse com uma panela ali no fogo, porque a Bíblia diz que ela estava ocupada com os afazeres da casa. E se ela estivesse cozinhando, organizando as coisas? Nós somos excelentes em desculpa. Só que nós não vamos julgar por que é que ela fez aquilo. Nós não sabemos. Como se diz a irmã Jéssica, eu não sei. Embora não justifique o erro dela, nós não sabemos. Mas olha o que a Bíblia diz para nós em João 11, 20 e 28. Abre a sua Bíblia em João 11, 20 e 28. Vamos lá. Bíblia a gente tem que confirmar onde é que está escrito. Deixa eu ver se está mesmo, deixa eu ver se é assim mesmo. Crente tem que... Falou aqui no altar, pega a caneta, anota e vamos lá ver se está escrito isso. Porque eu estou dizendo que ela era inteligente. Eu estou dizendo que ela tem fé. Eu estou dizendo que ela cria em quem era Jesus. Eu estou dizendo que ela acreditava. Eu estou dizendo que ela tinha esperança nele. Então vamos ver se tinha mesmo?
por causa da atitude dela? Aí a palavra do Senhor lá em João, capítulo 11, no versículo 20, diz assim, ó. No 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Isso aqui aconteceu depois da morte de Lázaro. Lembra que eu falei que elas tinham um irmão que morreu? Elas avisaram a Jesus que ele estava doente, só que Jesus não veio quando ele estava doente. Jesus veio depois que ele estava morto, depois de 4 dias. E aí, isso aqui é um outro episódio, narrado por João. E aí o que acontece? Avisaram para Jesus e Jesus veio para a região deles, depois que Lázaro já tinha morrido. E aí quando Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando outra vez ali naquele povoado, aí ela foi de encontro a ele. Ó, ela foi ao encontro dele de novo. Lembra que ela é anfitriã e ela sabia receber as pessoas, mas ela era agitada. Ela foi de novo encontrar ele. Ela foi até Jesus. Então ela era ativa. Ela era uma pessoa agitada, ela era apressada, ela não esperou Jesus chegar. Ela já foi logo de encontro com ele, porque ela queria resolver as coisas rápido. Ela era imediatista, nós também somos. Nós queremos as coisas assim, ó, rápida. Seguindo, lá no 21, disse Marta a Jesus. Ó, o que ela falou para ele? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela foi falar de novo com quem resolve. Ela podia ter falado com os dos discípulos, porque Jesus não andava sozinho. Não, ela foi falar com quem resolve. Aí ela chegou e falou para ele, confiança. Você percebe que ela é espontânea? Dá para perceber que ela falava na cara, assim, ó, se o senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Então, assim, ela era muito direta. Ela era espontânea e ela tinha intimidade com Jesus. Só quem é verdadeiro com Jesus é só quem tem intimidade. Quem não tiver intimidade com Jesus vai esconder as coisas. Mas se você tiver intimidade com Jesus, você vai ser verdadeiro, você vai confessar para ele a sua fraqueza. Isso aqui é como se fosse uma insatisfação. Ela chega e diz para ele, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Porque ela sabia quem ele era. Porque ela sabia que ele podia impedir a morte. Porque ele fazia milagres. Porque ela cria em quem ele era. Então, se ele tivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Talvez ela precisasse de um pouco de temperança, mas ela era verdadeira e ela acessava Cristo. Você tem acessado Cristo? Ele está disponível, pode ir de encontro a ele. Marta ensina para nós que você pode chegar e falar com Cristo, ele está disponível. Lá no 22, mas sei, olha a convicção dela. Mesmo agora, quer dizer, mesmo diante da situação que está, Deus te dará tudo o que pedires. Olha a confiança que ela tem, ela reconhece o poder e a autoridade de Jesus. Ela tem convicção de que ele pode tudo. Sabe o que ela tem? Fé. Ela fala para ele, mesmo agora, morto, nessa situação, olha o que o subconsciente dela fala para Cristo. Mesmo agora, diante da situação, diante da morte, o que pode resolver uma morte, igreja? Nada, já morreu. Mas mesmo agora, eu sei que se tu pedires, Deus fará. Independente da situação que eu e você estivermos passando. Nós sabemos que se nós pedirmos a Cristo, se Ele quiser, Ele move. Sabe aquela situação que, meu Deus, não tem jeito, porque a pessoa morreu, já estava fedendo, podre, há 4 dias. E Jesus pode. O que esse homem, se ele quiser, ele não faz? Ele pode tudo. Você precisa ter consciência que nada está perdido. Ah, meu esposo, meu filho, nada está perdido. Nada. Tem uma pessoa doente no hospital. Nada está perdido para Cristo. Ah, os médicos falaram que já morreu. Nada está perdido para Cristo. Nós temos que ter essa convicção, porque nós sabemos que se Ele quiser, Ele faz. Você precisa ter essa fé. O Senhor, nessa noite, Ele quer ativar a minha e a sua fé através da história de Marta. Porque Marta, ela estava ocupada e distraída, mas ela tinha fé. Ainda mais, vamos lá. Ela acessou Cristo. Fé.
Disse-lhe Jesus, olha Jesus respondendo para ela. A alma dela, o Espírito de Deus que estava sobre ela, falou para ele, mas eu sei que se tu pedires, Deus fará. O corpo dela, a carne dela não sabia que Deus fazia. Mas a alma dela, o Espírito dela, que vem do Senhor, sabia. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Ele contou para ela o que ele ia fazer. Só que ela não entendeu a mensagem. O Espírito dela, que vem de Deus, conectou com ele que é Deus. Mas eu sei que se pedir vai fazer. E ele falou para ela, o seu irmão vai ressuscitar. Mas ela não entendeu o que o Espírito dele falou para o Espírito que está nela. Eu vou ressuscitar. Ela não entendeu a mensagem. Nós estamos entendendo agora porque nós sabemos a história inteira. Mas ela estava com a mente tão cheia de coisas que a mensagem do Senhor estava chegando sobre ela e ela não estava conseguindo assimilar aquilo que Deus estava falando com ela. Aí Marta respondeu, olha isso, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não era isso que Jesus estava dizendo para ela. Não era essa mensagem que ele estava entregando para ela. Ela conhecia e recebia os ensinamentos de Cristo. Então ela sabia, porque Jesus falava essas coisas sobre ressurreição. Jesus falava sobre reino. Então ela sabia que no último dia, quando Jesus retornar, os mortos ressuscitarão com ele. Nós também sabemos. Só porque ela não entendeu nas mensagens. Ela recebeu a palavra, ela guardou a palavra, ela tinha o conhecimento, mas ela não praticava. Está igualzinho nós. Recebe a palavra, ouve a palavra, conhece a palavra, sabe quem é Jesus, entende o poder de Jesus, guarda a palavra, mas não pratica, e muitas vezes. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele falou para ela, Marta, deixa eu te falar um negócio. Ele vai ressuscitar porque eu cheguei. Ele não vai ressuscitar quando for o fim. Ele vai ressuscitar hoje, porque eu é que sou a ressurreição e a vida. Eu vim trazer vida, só que ela não entendeu. Por que ela não entendeu? Porque ela estava distraída, dispersa com os afazeres, com ansiedade, com angústia, com serviço, com trabalho, com um monte de coisa que estava sobre ela. Ela recebeu a mensagem dos lábios do próprio Jesus. Quantas vezes Jesus tem falado comigo e com você e nós não estamos entendendo o recado de Deus para nós? Ele está dizendo para mim e para você, eu morri na cruz para que você tivesse salvação. E nós não estamos entendendo a mensagem que ele está entregando para nós. Imagina a mulher diante de Jesus, Jesus dizendo para ela o que ia acontecer e ela não percebeu. E tem mais, ela não creu. Seguindo. Quem vive em mim e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí ela diz para ele, né? Ela lhe responde, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Confirmação de fé. Ela reconhece quem é ele, mas não entende a revelação. Eu sei que é o Senhor. Você tem convicção no seu coração. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que ele é Senhor e Salvador. Eu sei que ele pode fazer todas as coisas. Mas ele está falando comigo e com você. Por que você não pegou a mensagem do Espírito dele para o seu espírito? Porque a carne está forte. O Espírito está ligado ao Espírito de Deus. Mas a carne está muito forte. A carne precisa ser quebrantada. A carne que precisa perder a força. Quando nós olhamos para Marta, o espírito dela estava fraco. A carne dela estava forte. A carne estava mandando porque ela não estava entendendo a mensagem. Então nós entramos pela porta da igreja, recebemos a ministração da palavra, entendemos, reconhecemos, mas sai da porta para fora a gente não pratica porque a nossa carne está mais forte do que o nosso espírito. E Jesus ali, ó, firme. Sabe por que ela duvida? Ela duvida da promessa feita pelos lábios de Jesus, porque lá no versículo 39 do capítulo 11 ainda, ela diz assim, ó, Jesus disse, tirai a pedra. Aí a Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas ele não tinha falado para ela que ele ia ressuscitar?
Mas ele não tinha falado para ela: Marta, ele vai viver. E ela não entendeu. Tem bênçãos que já chegou na sua vida e você não pegou ainda porque você não entendeu. Porque você não está preparado para receber. Marta não estava preparada para receber essa revelação de Jesus. Ela não tinha tempo para ele. Ela não estava entendendo o propósito que ele estava falando para ela. Ele contou para ela e não contou para os discípulos. A Bíblia não diz para nós, Jesus falou para os discípulos, deixa eu morrer que a hora que chegar lá eu ressuscito. Não. Jesus falou só para ela. Ele vai ressuscitar. Por quê? Ela tinha fé. Ela conhecia ele. Então nós precisamos estar atentos à mensagem que o Senhor está trazendo para nós, porque talvez nessa noite eu e você estamos igual Marta. Distraídos, agitados, ocupados com o dia a dia, com excesso de coisa. Menos com o que realmente importa, que é Cristo, a sua salvação. Olha, nós estamos reconhecendo o poder e a autoridade de Jesus, ouvindo a mensagem e trocando ele por qualquer coisa. Saindo da presença e ainda ajudando pessoas a sair da presença também. Deixa eu te dar um recado de Deus. Não tire pessoas da presença de Jesus para fazer a sua vontade. Não tira, tá? E nem tire a presença de Cristo de onde você estiver. Porque dependendo do seu comportamento, é você que tira a presença de Cristo. Porque se Marta tira Maria do momento que ela estava com Jesus, não era ela que ia tirar Maria da presença de Jesus, ela ia tirar Jesus do ambiente, porque ele ia sair para ministrar a palavra. Então, às vezes, além de nós sairmos da presença, a gente tira pessoas da presença e a gente tira Jesus do ambiente. Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Não se atreva. Não faça isso. A misericórdia dele é grande, mas Deus ele é muito justo. Nós precisamos vigiar a igreja e eleger prioridades nas nossas vidas e que o Senhor Jesus seja prioridade na sua vida. Você entendeu o que Jesus trouxe para mim e para você essa noite? Não é só sobre Marta ficar agitada fazendo os afazeres de casa. Jesus não está dizendo aqui para mim e para você, ó, deixa a sua casa um lixo, uma sujeira. Não, Jesus não falou isso. Ele falou prioridades. Ele falou em momentos. Ele falou em não trocarmos ele por qualquer coisa. Ele já sabia que ele seria trocado, as informações sobre ele, por 30 moedas de prata. Ele já sabia. Nada pega Jesus de surpresa. Então, naquele momento, ele não permitiu que Maria o trocasse por coisas do cotidiano. E mais uma coisa. Quando aquela causa que a gente pensa que não tem jeito, com o Senhor Jesus tem. Então nós temos muitas lições aqui nessa palavra, nesses versículos, só porque a gente precisa colocar em prática aquilo que nós recebemos do Senhor. Nessa noite, o Senhor Jesus Cristo, ele falou profundamente conosco. Eu quero que você saia daqui, igual a mim, pensando, a troco de quê você tem deixado a presença de Jesus? Por que você não tem dedicado pelo menos 20 minutos do seu dia para o Senhor? Dedique os seus primeiros 20 minutos ao Senhor Jesus. Faça um compromisso. Senhor, antes de pôr a mão no celular, eu vou pôr a mão na palavra do Senhor. Porque quando você ora, você está falando com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então por que eu não falei com Deus hoje? Porque eu não orei. E por que ele não falou comigo? Talvez a resposta daquilo que você está procurando está nesses 20 minutos por dia que você dedica ao Senhor. Porque ele te deu 24 horas. Agora deixa Jesus começar a te espremer assim, ó, te colocar no deserto para ver se você não vai ter tempo com ele. O problema é que a gente quer buscar Jesus só quando o negócio está arrochado. Só quando ele te coloca no deserto. Só quando ele te coloca na prova. Por que na abundância, não busca Jesus?
Nós precisamos buscar Jesus não é na necessidade. Nós precisamos buscar Jesus é na abundância. E sermos mais gratos ao Senhor, amém? Que o Senhor Jesus trabalhe no seu coração e na sua alma nessa noite. Eu te convido para ficar de pé. Nós vamos orar. E nós precisamos fazer uma autoanálise sobre nós. O que é autoanálise? Quando eu analiso a mim mesmo. Porque se eu colocar, por exemplo, a irmã Jéssica aqui na frente, se eu falar, irmã Jéssica, vem aqui na frente, e eu falar, igreja, analisa a irmã Jéssica para mim. Eu vou descobrir, você vai descobrir tantas coisas de você que você não sabe. Porque todo mundo sabe julgar a vida do outro. A gente sabe tudo da vida do outro. Só que a Bíblia diz para nós, eu vou dizer de novo, examine, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos analisar em nós mesmos. Então, assim, Judas é traidor. Ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. E você? Trocou por quê? Né? Analise seu coração e veja por que você tem trocado Jesus. Por que você não leu a Bíblia hoje? Porque eu sei que teve gente que não leu a Bíblia hoje. E por que você não leu? O que você estava fazendo que era tão importante, que superou a importância de Cristo na sua vida, aquele que morreu na cruz, sem merecer, para garantir que nós tivéssemos acesso à salvação? Por que não leu a Bíblia hoje? Por que não orou ao Senhor hoje? Mas ainda dá tempo. Vamos orar ao Senhor. Peça perdão ao Senhor e diz para Ele, Senhor, me ajuda. Eu quero ler a tua palavra. Faça um compromisso com o Senhor, mas cumpra, tá? Esse negócio de fazer compromisso com Deus e não cumprir, não mexe com isso, não. Faz o compromisso e cumpre. Seja um homem e uma mulher de palavra, no nome de Jesus. Fala, Senhor, antes de pegar no celular, porque eu sei que todo mundo pega celular de manhã. O povo acorda assim, ó. Fala primeiro com Jesus. Agradece por Ele ter dado a mão para você pegar no celular. Por Ele ter te dado o celular que você tem. Por Ele ter te dado a oportunidade de abrir os olhos para mexer no seu celular. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, algumas pessoas ainda não acertaram comigo, mas a pamonhada ontem deu mais de R$600. Até a hora que eu contei tinha dado R$678. Louvado seja Deus por isso. Agora que eu vou escolher. Aleluia, Jesus. A irmã Jéssica já agradeceu, mas eu quero agradecer a todos os irmãos aqui, quem comprou, quem contribuiu, quem ajudou, quem divulgou. Agora, no nome do Senhor Jesus. É para levar os nossos jovens na Jubrac, em Anápolis, no congresso, em julho. Amém? Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, para nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos na tua casa, para glorificar, para louvar o teu santo nome, para trazer o nosso culto ao Senhor. Pai, agora nós queremos pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada seja alcançada pelo Senhor, Pai. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada um deles, Pai, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor vai de encontro também, Pai, as vidas, a necessidade de cada um deles, Pai, trazendo sobre eles, Pai, sobre o lar deles, harmonia, Pai, direção do Espírito Santo do Senhor. Pai, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando vocês digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.